Lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos encontrar importantes lições, ou pelo menos duas importantes lições sobre oração. Jesus, ele ensinou os seus discípulos a orar com a famosa oração do Pai Nosso. Mas durante todo o seu ministério, Jesus ele sempre falou sobre oração, ele sempre falou sobre a importância de falar com Deus. E a própria vida de Jesus, a vida terrena de Jesus, ela foi marcada por oração. Isso nos mostra que a oração ela é um fato indissociável da vida cristã. Não é possível você ter uma vida cristã saudável ou não é possível você ter uma vida cristã plena se você não viver uma vida de oração. E acima de tudo isso, oração é algo muito sério. Oração é algo que tem sido negligenciado muito no meio cristão, mas é um assunto de uma seriedade muito grande, porque a oração ela está falando a respeito das suas petições, do seu clamor entregues a Deus e de como Deus vai agir a partir do instante em que você apresenta a Ele as suas queixas, as suas petições e as suas preces. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo de número 1, Jesus ele diz assim, ó, Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Do versículo 1 até o versículo 8, Jesus ele fala sobre uma mulher, uma viúva, que vai até um juiz iníquo, ou seja, um juiz que não temia Deus, pedindo para que esse juiz lhe julgasse a sua causa. E ela indo até esse juiz, ela insiste, ela o apurrunha, vamos dizer assim, digamos, num termo mais pejorativo, ela importuna aquele juiz. É como se ela estivesse ali para tirar a paz daquele juiz enquanto ele não a atendesse, enquanto ele não lhe desse a resposta que ela precisava, ou mais do que isso, enquanto ele não lhe julgasse a sua causa. Essa mulher, ela insiste, e Jesus compara essa insistência dessa mulher a esse juiz à oração. A primeira lição de Jesus traz no capítulo 18 de Lucas sobre a oração é a perseverança, a persistência. A sua oração, o seu pedido diante de Deus, ele tem que ser persistente. Você precisa orar, clamar, bater a porta, pedir para que Deus lhe ouça, lhe responda. Não é porque talvez ainda você não ouviu uma resposta de Deus que ele não vai te dar uma resposta. O Deus que nós servimos, ele é um Deus de resposta. Ele é um Deus que atende os pedidos e atende as orações. Porém, a Bíblia nos ensina e Jesus nos ensina em Lucas capítulo 18 que eu e você precisamos perseverar, insistir na oração, vencer o cansaço, vencer talvez aquela situação de desânimo, aquele pensamento de que isso não vai mudar, não vou ter resposta. Vença isso. Ore, insista, pois Deus ele é um Deus de resposta. A resposta de Deus para você, ela vem na medida que você insiste. E só insiste aquele que crê, aquele que tem fé e sabe que as suas palavras não estão sendo proferidas em vão, que as suas palavras elas estão alcançando o céu, que o seu clamor tem um objetivo certo. Quem ora assim e quem pensa assim na oração persiste. E Jesus ele fala sobre a persistência. Nós recebemos as nossas respostas pela persistência, pela persistência. Se esse juiz, um homem iníquo, um homem vil, atendeu a mulher, ainda mais o Deus que nós servimos, que é um Deus bom, vai nos atender. A segunda lição que Jesus traz sobre oração é a partir do versículo 9, quando Jesus ele traz uma nova parábola, quando ele traz um novo ensino sobre oração, contando a história de dois homens que vão até o templo orar, de dois homens que vão até o templo prestar as suas preces e os seus clamores. Esse trecho eu vou ler para vocês
A partir do versículo 10 de Lucas 18 diz assim: dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto de pé, orava consigo desta maneira. Olha a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui no versículo 14, dizendo: digo-vos a esses, digo-vos que, digo-vos que este desceu justificado, o cobrador, para sua casa, e não aquele. Pois qualquer um que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus mostrou a oração, Jesus fez um raio-x da oração de dois homens, de como dois homens se portaram diante de Deus nas suas orações. Um homem achando-se justo, melhor do que os outros, que era o fariseu. O outro reconheceu a sua condição de pecador, de alguém que precisa, que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Quantas pessoas elas vão orar com Deus e é como se elas estivessem cobrando de Deus alguma coisa por elas serem boas, por elas serem crentes demais. Pessoas que começam a orar e começam a como se falar com Deus e dizer: olha, eu sou justo, eu ando nos teus caminhos, eu nunca me desviei. Como se aquela oração fosse uma justificativa e como se Deus precisasse atender aquela pessoa por aquela pessoa cumprir todas as regras da forma correta. Enquanto que o outro se achegou diante de Deus e fez a sua oração sincera, reconhecendo quem ele era, nada, um simples pecador. Quando temos que nos apresentar diante de Deus, temos que reconhecer que não somos nada sem Ele. Oramos a Deus e pedimos a Ele porque nós não somos nada em nós mesmos e nem merecedores de nada ou de qualquer outra coisa. Oramos porque somos pecadores e precisamos da graça, precisamos da misericórdia, precisamos que Deus escute o nosso clamor. Oramos porque somente Deus pode nos ajudar. Oramos porque sabemos da nossa condição e sabemos que Deus é um Deus que perdoa e que ajuda aqueles que buscam respostas nele. Não oramos porque merecemos algo. Não oramos porque batemos no peito e dizemos: olha, temos uma vida íntegra ou santa. Oramos porque somos necessitados da misericórdia, da graça e do amor do Senhor. Então, a segunda lição que existe aqui que Jesus trouxe foi sobre a maneira como nos portamos na oração. Jamais devemos nos portar como o fariseu, que se achou merecedor, se achou melhor do que os outros. Devemos nos portar como esse publicano, esse cobrador de imposto. Um homem que sabia quem ele era, que sabia das suas deficiências, sabia das suas fraquezas, mas estava ali pedindo misericórdia ao Criador. Que as nossas orações sejam assim, que nós possamos nos portar diante de Deus dessa forma, clamando pela sua graça, pela sua misericórdia e reconhecendo a nossa posição. Então são duas lições: perseverar em oração, perseverar no clamor, perseverar nas súplicas e saber a nossa condição, saber que estamos diante de Deus e nos prostramos diante de Deus, não porque somos bons ou somos melhores do que os outros, mas porque fomos alcançados pela sua misericórdia. Que Deus te abençoe, que você possa crescer em graça e conhecimento e que essa palavra fale melhor ao seu coração através do Espírito Santo nesse dia de hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo.